A Bíblia nos diz que Jesus foi o homem mais humilde que existiu nesse mundo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou e se humilhou. Em Hebreus capítulo 12 diz a mesma coisa, quando diz que, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele abriu mão de tudo isso e assumiu a vergonha, a humilhação, para que nós pudéssemos ser salvos. Assim, o homem mais poderoso que já pisou nesse mundo também foi o homem mais humilde que andou nesse mundo. Logo, a associação que muitos fazem entre o poder, a autoridade, a grandeza e o orgulho ou a falta de humildade não é verdadeira. A verdade, segundo a palavra de Deus e segundo o exemplo do homem mais poderoso que pisou nesse planeta, Jesus Cristo, é que a humildade é aquilo que nos torna mais parecidos com Ele. E a humildade é algo que agrada a Deus, e o exemplo dele é algo que nós deveríamos seguir. Em Filipenses 2 também diz que nós deveríamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e isto falando a respeito da humildade e da humilhação. Lá em Lucas, no capítulo 18, a Bíblia nos conta a história de um homem que, de uma forma tão humilhante, ele se aproximou de Jesus e que, enquanto todos estavam expulsando da presença de Jesus, por ver nele humildade e um coração arrasado, Jesus parou para ouvi-lo. Eu quero ler essa história para vocês. Está em Lucas 18, a partir do verso 35, que diz assim: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E então, tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe respondeu: Pois então veja, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Esse homem cego de Jericó, que vivia à beira do caminho pedindo esmolas, era alguém que vivia num estado de humilhação. Era alguém que vivia de uma forma muito humilde, como nós dizemos hoje, mas humilhada principalmente. E quando ele soube pelo barulho que estava acontecendo ali numa das entradas da cidade de Jericó, ou saída, né, dependendo do seu ponto de vista, ele que estava ali onde os viajantes chegavam e saíam, pedia esmolas, mas ele ouviu que o homem que se aproximava não era qualquer homem, mas era aquele a respeito de quem a Bíblia fala, o Antigo Testamento falava, o Messias aguardado. E ele, sem dúvida nenhuma, ao invés de pedir a este homem, o Messias, aquele que todo israelita, como este aqui, acreditava que quando ele viesse, ele traria um reino a Israel, seria talvez um homem próspero, seria um homem famoso, seria um homem que poderia ajudá-lo, ele não pede esmola a Jesus. Algo que era quase que a profissão dele, viver para pedir esmolas, pedir comida, pedir algo que pudesse fazer diferença na sua vida, no seu dia a dia. Mas antes ele pede que Jesus tenha compaixão dele. Ele grita para Jesus: Jesus, filho de Davi. E essa expressão era uma expressão que somente ele e Pedro disseram a respeito de Jesus. O filho de Davi, o filho de Deus, era um completo reconhecimento de que aquele homem que ali estava era o Messias. Muita gente seguia Jesus, mas tinha medo de declarar isso publicamente, porque eles não tinham certeza. Afinal de contas, Jesus era um jovem, era um homem por volta dos seus 30 e poucos anos, e Jesus não tinha o respeito da maior parte das pessoas daquele tempo. Mas ele não teve dúvidas. Ele clamou: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que aquele homem era o Emanuel das Escrituras, o Deus
conosco, o Deus que se fez homem, aquele que veio para estabelecer o seu reino e trazer a sua paz. Ele queria apenas ver, ele queria apenas sentir o poder daquele que veio até esse mundo de forma tão humilde para transformar a vida de outras pessoas que com um coração humilde também se aproximam dele. Em todo tempo de sofrimento, em todo tempo de angústia, a última coisa que pode existir no nosso coração é o orgulho. O orgulho nos acompanha o tempo todo na nossa vida e em tempos de angústia e sofrimento, tempos de irritação, tempos de isolamento, tempos em que a irritabilidade cresce em nossos corações, a última coisa que Deus deseja ver lá é o orgulho, porque o orgulho nos afasta do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele concede favores, Ele concede graça, Ele concede da sua presença, da sua atenção, do seu olhar para aqueles que se humilham, para aqueles que se voltam para Ele. Da mesma maneira como esse cego aqui, Bartimeu, se voltou a Jesus de forma tão humilde. E quando Jesus se volta para nós, Ele não cura apenas os nossos olhos físicos, Ele cura os nossos olhos espirituais. Bartimeu, quando começou a ver, ao invés de fazer qualquer outra coisa que ele poderia fazer agora que ele tinha visão, ele decidiu deixar tudo para seguir a Jesus junto dos demais discípulos de Jesus. Porque tudo o que importava para ele era Jesus, mais até mesmo do que a sua visão. Isso nos mostra que Jesus pode fazer o que nós queremos, mas mais importante do que Ele pode nos dar, humana e materialmente, é a presença dEle em nossa vida. E isso não se compara com absolutamente nada que Ele possa nos dar. Mas para que a presença dEle esteja aí no seu lar, no seu coração, busque o caminho da humildade. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque a humildade é o que guardará o teu coração em tempos de adversidade, para que você então descanse como um discípulo, como uma discípula de Jesus, até que a angústia e o sofrimento do presente tempo possa passar.